A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Se você apoia nosso trabalho de divulgação da doutrina de Deus, aquela que não escondem e não omite os textos bíblicos ou lhes dão falsas interpretações, inscreva-se neste canal. Ative o sininho para receber notificações de todos os vídeos que serão postados no canal. Deixe o seu like, convidando seus amigos a se inscrever no canal. Compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Vamos apresentar mais um condensado doutrinário deixado por ele, Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado, o anjo ou mensageiro poderoso do Apocalipse. Como não poderia deixar de ser, são verdades divinas expostas e entregue a nós, os teus filhos, da carne e de fora da carne. Faremos alguns comentários e a seguir faremos a leitura do mesmo. Duvide de tudo que você vai ver e ouvir aqui neste canal, mas após a dúvida, com o coração limpo e o cérebro puro, pesquisando e olhando no espelho da verdade, do espelho da lógica, verás quem está com a verdade. O boletim dessa semana é uma mensagem direta aos governantes do Brasil, porque o fator ciclo histórico mais importante da humanidade cumprirá-se no Brasil, e o Brasil será parte integrante e o que irá capitanear as nações e os povos pós-dilúvio de fogo. Quando o pai viveu o personagem de Allan Kardec, na França, ao desencarnar, Jeová lhe ordenou assim: Filho Elias, regimenta a turma servidora e parta para a terra do Cruzeiro do Sul, porque lá, na Atlântida descoberta, onde entregaram a primeira Bíblia da humanidade, chamada Popol Vuh ou Popol Vuh, entregarão também a última, que se chamará Evangelho Eterno. E o Evangelho Eterno está no mundo por promessa divina de Deus cumprida. Oswaldo Polidoro reencarnou do Brasil na Atlântida redescoberta como o nome de Oswaldo Polidoro, e deixou tudo entregue a nós, os teus filhos. Mensagens divinas diretas, ensinamentos divinos, ensinando nós do embrião à cristificação. Vamos ao boletim, vamos aprender com Deus. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja o reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Gratidão, princípio sagrado, abaixo do Senhor a toda a corte celeste, a começando por Jesus, o nosso verbo modelar e modelador de comportamento ou de como viver a lei de Deus. João Evangelista, o nosso atual diretor planetário, comandante dos trabalhos doutrinários, nessa hora de transição de uma para outra era. E aos 3 exércitos socorristas que o Senhor nos deixou, a Legião Socorrista, chefiada por nossa querida irmã Maria Madalena, que socorre nos lugares de dor, pranto e ranger dos dentes, recolhendo irmãos para posterior encaminhamento. E as legiões médicas, chefiada por nosso querido irmão Bezerra de Menezes, tendo expoentes como o Dr. Zerbini, Dr. Fritz, Almeida Prado, Alberto Seabra, Oswaldo Cruz, entre outros irmãos trabalhadores. E as legiões que mantêm a disciplina e a ordem, chefiada por nosso querido irmão Nero, são as legiões soldados romanos, pretos velhos, índios, hindus, baianos, caboclos, marinheiros, guardiões, os ciganos, as floristas, as crianças, enfim, que Deus abençoe e que Deus pague a todos. Vamos ao boletim. Mensagem aos governantes do Brasil. Queira ou não os homens, mas o fato histórico planetário
mais importante de toda a história da humanidade, cumpre-se ao findar do segundo milênio, e é o Brasil o ponto central dos fatos apocalípticos mais significativos. Da Atlântida redescoberta, a parte que irá ser a partida para um período chamado um novo céu e uma nova terra, depois do dilúvio de fogo ou guerra atômica, que reduzirá os viventes a 1/3, é o Brasil. Todos os motivos do grande cataclismo apocalíptico se reduzem ao fato de Deus enviar a doutrina da verdade e dos homens perversos terem corrompido tudo, e, portanto, ter de haver a mais profunda e significativa renovação geral. Ninguém irá deter o tremendo acontecimento, porque o programa divino não muda em virtude dos erros humanos. Os homens mudarão, custe o que custar, ou a ferro e a fogo. A civilização do pós-dilúvio, ou de fogo ou guerra atômica, será o verdadeiro, o inconfundível cristianismo, tal como o Apocalipse muito bem informa. Portanto, cumpre aos governantes do Brasil tomar conhecimento do que é o cristianismo do Cristo modelo e o que é o falso, a mistificação que homens errados procuraram impor e estão impondo, mentindo e recorrendo a todas as marcas de patifarias ou sórdidas maquinações, inclusive subversões ou anarquias sociais. Como reconhecer o verdadeiro cristianismo, aquele que deve vigorar para sempre, ou até a consumação evolutiva do planeta e da humanidade? Estudando a Bíblia e em sua doutrina profética, que vai do Gênesis ao Apocalipse, tudo fica fácil, simples de entender. Estudem bem esses fatos bíblicos. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus o primeiro Pentecostes, o batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos ou simulações ou fingimentos, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, e como sempre aconteceu, depois dos ensinos das graças vindos de Deus, foram os rabinos ou padres ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo aparências de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns, e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do verbo exemplar, ou Messias, e o novo Pentecostes, o derrame de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento, o Código Moral de Conduta para mundos e humanidades. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para o descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. Marcas do verbo exemplar. É de antes de haver mundo, anunciado antes de encarnar, através de anjo ou mensageiro. Nasce em virtude de fenômeno mediúnico, e não de homem. Vem com os dons do Espírito Santo ou mediunidades sem medida. Produz grandes feitos mediúnicos, não fica no túmulo porque representa a ressurreição total. Entrega o derrame de dons para toda a carne e manda entregar o livro dos fatos por vindouros, o Apocalipse. E por parte dos ignorantismos humanos,
fica sendo alvo das pedradas contraditórias, como afirmou o profeta Simeão. O Verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último cetil. Como Jesus tratou os padres, ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis, e por todos esses crimes respondereis. Espírito Santo é mediunidade. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus, como veremos a seguir, ao encadeamento perfeito entre as promessas do Velho Testamento que se cumprem no Novo Testamento através de Jesus e João Batista. Primeiro tempo ou período. Moisés desejou as graças mediúnicas para toda a carne. Moisés, o grande médico todo revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado. E assim desejou. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo ou período. Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo ou período. João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. Lembrando sempre que ressurreição quer dizer desencarnação. Quarto tempo ou período. Depois de tudo preparado durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado e surrado com as arrogas de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres e iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu com a genização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho, ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para um quanto estiverem longe, quanto o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outro a produção de maravilhas, a outro a profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas e a outras interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. E esses sinais seguirão os que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potágem mortífera não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres,
várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Hebreus 2:4. Antigamente em Israel, ainda alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9:9, tradução João Ferreira de Almeida. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. Aprendereis e para sempre. Como poderás tu, filho de Deus, evitar dores de todos os gêneros, se não queres, em primeiro lugar, aprender a viver a lei de Deus, imitar um verbo modelo e deixar de blasfemar contra os dons mediúnicos? Quem tripudia sobre a vontade de Deus, isto é, insulta seus ensinos e suas graças, inventando formalismos, religiosistas comerciáveis, mórbidos ismos, falsas ciências e falsas humildades, pode ser feliz? Atenção! Não foram os padres judeus, romanos e outros os únicos traidores da doutrina da verdade. Muitos outros erros e errados viveram e vivem do erro. A verdade doutrinária foi e é cabide, onde as maratoeiras várias se penduram, inclusive investimentos de capitais em programas editoriais que só ensinam ignorâncias, rasteirismos, mediocrismos, famigeradas meias-verdades, tudo que endossa falsas ciências e falsas humildades. Quem não entende que Deus, através de Moisés e Jesus, enviou a doutrina da verdade, que manda viver a lei moral básica, manda imitar o Cristo modelo ou exemplar, e manda cultivar nobremente os dons espirituais, os que facilitam a comunicabilidade dos anjos ou espíritos mensageiros? E o clero judeu não atraiçoou Moisés e a doutrina que deixou, perseguindo e assassinando os profetas, os herdeiros dos dons mediúnicos? E o clero judeu não perseguiu e assassinou o verbo modelo e seus seguidores? E no quarto século não surgiu em Roma a cidade dos sete montes, citada no Apocalipse, a besta 666, ou a grande corrompida e corruptora? Vide Apocalipse do capítulo 13 em diante, sobre a bestas e como agentes ignorantes fariam dela autoridade, dizendo nada ser como ela, ou de ser ela acima de todos os poderes. A besta 666, a Igreja Católica Apostólica Romana e seu filho aos falsos profetas, o protestantismo. Esses dois imundos cleros que iria surgir, e de fato surgiu. Ao findar do segundo milênio, como assinala os capítulos 10, 11, 12, 19, 14, 21 e 22, terá de haver a mais vasta e necessária renovação de tudo. Convém ler nesta ordem numérica, porque ao fazer Roma a Vulgata, tirou os capítulos do Apocalipse da ordem certa. Abre parênteses. O Império Romano findou, mas a besta forjada por ele ficou, e seus donos, seus padres, nada tendo de espiritual para dar, porque tudo nela são vestes e gestos palhaços, dogmas estúpidos, rituais ridículos, mas comerciáveis ou políticos carcomidos, continuam impondo idolatrias, ou vendendo mentiras ou blasfêmias, e usurpando tudo, posições sociais indevidas, nem sequer pagando impostos, tripudia sobre a lei de Deus, faz do verbo modelo capacho de maquinações politiqueiras, chama os dons mediúnicos de coisas do diabo, entroniza as famigeradas meias-verdades, as que aplicam falsas ciências e falsas humildades, e com isso recebem o endosso dos idiotas, dos que agradecem por serem roubados. Cumprirá às gerações do pós de luz de fogo entender bem como evitar abalos apocalípticos.
Pelo fato de apresentar à humanidade a lei, o verbo exemplar e os textos sobre os dons intermediários e suas valências consoladoras, a Bíblia judeu-cristã é a única dentre as 11 grandes Bíblias que contém espírito profético. Para quem lê e entende, é fácil saber o que foi corrompido. O movimento restaurador está citado no Apocalipse, que, por estar com os capítulos invertidos, deve ser lido nesta ordem. Numérica 12, 19, 14, 21 e 22. Toda e qualquer traição contra a lei, o verbo modelo e os dons mediúnicos é fábrica de cataclismos, tragédias, angústias e desesperos. A matéria deve ser serva do espírito. Como tais crimes passa a ser algoz. Acautelem-se os palpiteiros esfarrapados, esperando algum salvador gratuito. Alguém que seja mais do que a justiça divina, mais do que o programa divino. E muito cuidado com as compilações e codificações feitas por humanos, porque apresentam fartas omissões, erros fundamentais, grosseiras ignorâncias, afirmações ridículas, realmente estúpidas, fabricam tolos, que por isso mesmo se acreditam donos da verdade. Nos abismos tenebrosos da subcrosta, nos umbrais, nas encarnações expiatórias, têm sofrido e sofrem legiões de infelizes, de tolos, que não souberam se compenetrar de suas inferioridades. Quem é sujeito à necessidade, doenças, dores, morte física e, por fim, tendo de prestar conta à justiça divina, que se abstém de petulâncias e arrogantes juizados. Quem irá ensinar a doutrina da verdade? Quem irá colocar nas mãos dos filhos de Deus a lei de Deus, o conhecimento do verbo exemplar e o documentário sobre os dons espirituais, aqueles que, como o verbo afirmou, tira a orfandade do mundo? Depois das tragédias que reduzirão os viventes a 1/3, os governantes temporais se encarregarão de acabar com as patifarias clericais, obrigando nas escolas os ensinos da Bíblia. Cada filho de Deus terá de, por si mesmo, livre de junções parasitas quaisquer, saber o que Deus lhe enviou, através de Moisés e de Jesus. E o peso de tremendas responsabilidades estarão sobre os portadores de dons intermediários, os profetas, porque haverá uma vara de ferro, agindo com rigor total, como ensina os capítulos 12 e 19 do Apocalipse. Pode haver o triunfo da verdade sem que haja quem lute contra a mentira? Assim no boletim Oswaldo Polidório, Princípio Sagrado, em sua última encarnação neste planeta. Como pedir a Deus a graça do sagrado mediunismo? Sagrado princípio do universo, teu servo Moisés desejou as graças mediúnicas e os dons do Espírito Santo para toda a carne, por serem elas as fontes da perene revelação, a que adverte, ilustra e consola. Por teus servos prometestes a bênção do divino mediunismo, a fim de encher a humanidade de grandes ou poderosos videntes, para teus filhos terem verdadeiros e fiéis zeladores de teus sagrados ensinamentos. O teu servo Jesus, o divino modelo de comportamento, ou de como viver os teus 10 mandamentos, chama a graça mediúnica, chama as graças do divino mediunismo de a luz do mundo e o sal da terra. Ele mesmo, Jesus, diz ser a graça do divino mediunismo, a graça de Deus que tira a orfandade do mundo, da humanidade, a que livra da ignorância, do erro, das hipocrisias. Portanto, sagrado princípio do universo, apelamos no sentido de merecer graças e mais graças mediúnicas, principalmente a mais preciosa, a vidência e elevado potencial, a fim de podermos contribuir no trabalho de teus espíritos para realizar a divina civilização apontada em Isaías capítulo 11. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal, com os boletins publicados semanalmente, com os vídeos do Pai publicados mensalmente. Que Deus abençoe, que Deus pague a todos uma ótima semana. Fiquem nas bênçãos divinas. Até o próximo boletim. Que Deus abençoe a todos.